Em 2022, o número de pessoas que se autodeclarou como preta ou parda representava 56% da população brasileira, enquanto 43% se autodeclarou como branca, segundo dados do IBGE. Mas no começo do século XX, houve quem acreditasse que em meados da década de 2010 o Brasil já não contaria mais com pessoas negras em sua população, por conta da política de branqueamento que o Estado brasileiro colocou em prática. Se tu não sabia que já se tentou embranquecer a população brasileira, fica atento ao Vogalizando a História de hoje. Antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso tu não seja inscrito. E se quiser votar na gente ali no Prêmio Best, a gente vai ficar feliz também. O link tá aqui no primeiro comentário. Faz aí que vale a pena. Ajuda o Vogalizando. No fim do século XIX e começo do século XX, não foi incomum que algumas obras e artigos defendessem que havia uma superioridade racial no mundo. E claro, os brancos estavam no topo dessa pirâmide. Motivados pelo darwinismo social e ideias eugenistas, não foi pouca gente que defendeu que alguns seres humanos eram mais aptos à sobrevivência do que outros, seja por conta de seu intelecto, seja por atributos físicos ou por ter uma cultura mais desenvolvida. E logo apareceu gente dizendo que era possível melhorar a genética do ser humano selecionando indivíduos baseados em atributos hereditários. Veja bem, indivíduos bem-nascidos, quando tinham um filho, davam origem a outro indivíduo bem-nascido, de pele branca, talvez o cabelinho loirinho. Mas essas teorias eugenistas diziam que o contrário também acontecia. Se houvesse uma mistura de raça, aquelas raças inferiores, ao se misturar com as raças superiores, iriam se sobressair, iriam estragar aquela raça pura e dariam origem a um ser inferior. Hoje a gente sabe que essa ideia é uma besteira completa. O conceito de raças não se aplica aos seres humanos. E o termo eugenia se acredita a um cientista inglês chamado Francis Galton, em 1883. Termo esse que, derivado do grego, significa bem-nascido. O Conde de Gobineau também foi um grande defensor dessas ideias, sendo inclusive uma das grandes influências para Adolf Hitler defender a superioridade da raça ariana. E se tu pensou que no Brasil não teve gente que defendeu essa baboseira sinistra, a gente teve também quem tentasse dar credibilidade para as suas ideias racistas. Esse cara aqui é Renato Kell, era médico, foi um dos fundadores da Sociedade Eugênica de São Paulo e escreveu várias obras defendendo a eugenia, além de obras sobre questões sociais, como eugenia e medicina social, como escolher um bom marido, como escolher uma boa esposa e melhoremos e prolonguemos a vida, a valorização eugênica do homem. Esse cara era um dos defensores de que o sucesso do Brasil só viria se o país fosse majoritariamente branco, e uma política de Estado tratou de fazer isso acontecer. Uma identidade nacional é criada através de símbolos, como a bandeira, um hino nacional, mas também através de seu povo. E para se equiparar ao povo europeu, de maior beleza, inteligência, civilidade e moral, uma raça superior na visão de muitos, o povo brasileiro precisava ser branco. O problema que essa galera enfrentava é que no fim do século XIX, os ex-escravizados e seus descendentes já compunham cerca de metade da população brasileira. E para mudar essa situação, uma política de Estado foi colocada em prática para eliminar a população negra. Aqui no Brasil, a escravidão só foi abolida em 1888, no fim do século. Foi o último país do Ocidente a fazer isso. Mas mesmo com o fim dela, a sociedade não deixou de ser escravocrata. Enquanto a escravidão era vigente, negros livres eram presos e precisavam provar que não eram escravizados. Tinham que mostrar toda a documentação que comprovava que eram livres e, quando não conseguiam, eram vendidos em leilões para donos de escravizados. Com o fim da escravidão, eles continuaram sendo presos, agora por conta daquela famosa lei da vadiagem. E o que tinham que provar agora é que tinham casa e trabalho. Algo muito difícil em uma sociedade que mal lhes dava qualquer oportunidade de trabalho formal. A cultura africana também era muito desvalorizada e qualquer manifestação dessa cultura era vista como coisa de vagabundo, de gente imoral. E os negros foram responsabilizados pelo atraso do Brasil. Ideias racistas defendiam que eles tinham sido trazidos para cá para serem escravos. Mas agora que não há mais escravidão, o que eles estão fazendo aqui ainda? Apesar de desde o século XIX já se ver comerciantes negros habilidosos, pessoas negras atuando como advogadas, já ver médicos negros, havia também a ideia de que os negros não teriam condições de desempenhar funções importantes dentro da sociedade, o que é baseado em puro racismo. O que faltava mesmo era oportunidade para a população negra. E o que o governo brasileiro fez foi incentivar a vida de imigrantes europeus para o Brasil, para ocupar o espaço e realizar atividades que antes eram feitas pelos escravizados. Sim, o governo brasileiro já tinha tentado trazer imigrantes para cá durante o século XIX, mas não era uma ideia muito atrativa. Só que agora, com períodos turbulentos na Alemanha e na Itália, principalmente, e com o Brasil sendo um importante produtor agrícola, no fim do século XIX e começo do século XX, a situação mudou. A Lei de Imigração de 1890 estipulou que o governo brasileiro pagaria a viagem desses imigrantes, ou pelo menos daria um desconto, dependendo da idade da pessoa e da função que ela vinha desempenhar aqui. Mas geralmente, as famílias vinham para cá com tudo pago. Com uma casa provisória para morar, que mediante pagamentos posteriores, com condições camaradas, se tornaria fixa e ganhando uma grana para cobrir os gastos, inclusive com o trabalho.
para manter a família por 9 meses. Essa lei dizia que indígenas asiáticos ou africanos só poderiam ser agraciados por essa lei mediante a aprovação do Congresso Nacional, o que já mostra a intenção que os caras tinham, deixar o Brasil mais europeu, mais branco. Em determinado momento da história brasileira, se um africano quisesse vir para cá por espontânea vontade para ser livre, ele não podia. E não houve qualquer apoio do Estado para que a população negra se inserisse no mercado de trabalho depois do fim da escravidão. O governo federal dava incentivos fiscais aos fazendeiros também. E cada estado brasileiro também incentivou essa imigração, cada um da sua forma, e uns recebendo mais imigrantes do que outros. São Paulo, entre 1890 e 1914, recebeu mais de 1,5 milhão de europeus, e desses, 63% vieram com a passagem paga pelo governo do estado. No fim do século XIX e começo do século XX, metade dos habitantes de São Paulo eram estrangeiros, a maioria italianos. Beleza, essa é uma política do governo para trazer mais gente branca, mas como isso iria eliminar a população negra? É aí que a gente fala do João Batista de Lacerda, médico, foi diretor do Museu Nacional e representou o Brasil no primeiro Congresso Internacional de Raças, em 1911, em Londres. A questão racial já era motivo de debate no Brasil desde o século XIX. Ficou mais presente no fim do Império, mas ganhou notoriedade internacional no começo do século XX, assim como em vários outros lugares do mundo. O objetivo desse evento era debater a relação das raças com o progresso das civilizações. E tu já deve imaginar o quanto os caras falaram do fardo do homem branco, que tinha que levar a civilidade para lugares atrasados do mundo, como a África e a Ásia, só para justificar as práticas coloniais nefastas que os caras faziam por lá. O João Batista de Lacerda levou para esse evento o seu artigo sobre os mestiços do Brasil e apresentou uma ideia que era nova para os caras, dando a letra de como o Brasil resolveria esse problema de ter muitos negros no país. Ele defendeu a miscigenação. O cara disse que a raça branca iria se sobrepor às outras. Os negros se relacionariam com brancos e os filhos dessas pessoas não seriam mais negras, teriam a pele mais clara. E esses filhos se relacionariam com pessoas brancas e teriam filhos com a pele mais clara ainda, fazendo com que, progressivamente, a população negra deixasse de existir. Como é possível ver na obra A Redenção de Cã, que foi usada como exemplo. Essa pintura de 1895 do espanhol Modesto Brocos mostra uma mulher agradecendo aos céus por ter uma neta branca, porque depois de 3 gerações, a maldição de Cã estava encerrada. Para quem não está ligado, Cã é filho de Noé e, segundo a Bíblia, foi amaldiçoado pelo pai, e seus descendentes carregariam na pele essa maldição. Sob essa interpretação bíblica, o povo africano é descendente de Cã, e ser negro é uma maldição. Interpretação essa que foi usada por muitos racistas para justificar a escravidão. A redenção é agora os descendentes da mulher não serem mais negros. O que a gente vê na pintura é uma mulher mais jovem, provavelmente filha da mulher que está agradecendo aos céus e que tem a pele mais clara que a da sua mãe. Ou seja, o pai dessa moça é branco. E o homem que está sentado ali na frente de um fundo preto para destacar a cor branca da sua pele é provavelmente o marido dessa moça do meio e que olha satisfeito para essa criança, vendo que ela é branca como ele e não preta como a sogra. Análises mais atentas veem que a criança segura uma fruta, que pode significar purificação, que a idosa pisa em um chão de terra e usa roupas mais simples, enquanto os brancos vestem roupas consideradas mais adequadas e pisam em um chão construído. O Lacerda queria dizer, apresentando esse quadro e seu artigo, que em poucas gerações a população negra embranqueceria se negros e brancos tivessem filhos. Na estimativa do cara, depois de um século, não haveriam mais negros no Brasil, embora mestiços e indígenas ainda existissem, mas numa quantidade bem menor que a de brancos. Se cada vez mais pessoas brancas viessem a compor o povo brasileiro, naturalmente a população negra deixaria de existir. E outros países, como a Argentina e o Uruguai, implementaram projetos parecidos também, mas a ideia não deu certo. Na década de 1930, esse assunto já não era mais tão presente. Pouco a pouco, ele foi morrendo, mas o que não morreu com ele foi o racismo e a falta de oportunidade para as pessoas negras. As ideias eugenistas, apesar de já comprovadamente falsas, ainda existem. Em 2019, conversando com um conhecido, o cara me diz que leu um artigo de um pesquisador comprovou que pessoas negras são menos inteligentes que pessoas brancas, baseado em medidas do crânio e tamanho do cérebro. Claro, o cara não quis procurar afirmações contrárias a ele e não sabia dizer quem escreveu o artigo nem de quando ele era. Mas provavelmente era uma ideia eugenista do fim do século XIX ou começo do século XX. E infelizmente, essa galera ainda convence muita gente. O Vulgarizando tá aqui no YouTube toda terça e quinta-feira, mas tu pode ver a gente todo dia se seguir no Instagram ou no TikTok. Aproveita para seguir no Twitter também e ouvir o nosso podcast, que sai toda quarta-feira com a gente comentando as principais notícias do Brasil e no mundo e também tirando dúvidas da galera aqui. Se tu já conhece o nosso trabalho e quer apoiar o Vulgarizando, vira membro do canal, cara. Vai ter acesso a figurinhas exclusivas e enquetes só para membros. E se tu assinar o plano Vulga Love de carteirinha, ainda vai ganhar vídeos extras a cada 2 semanas. Vale muito a pena. Se quiser ajudar sem virar membro, manda um pix pra gente. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição.
descrição do vídeo. Fica com o Vogalizando. Assista o nosso vídeo aqui sobre o apartheid, ou então esse vídeo onde a gente explica que a raça ariana não é uma raça. Um beijo e vamos se amar.